Fala, fala nação, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, entrando aí na noite já. Então, falar um pouco sobre o jogo de ontem, né? Eu sei que eu vou um pouquinho bem contra o que todos estão falando aí, a maioria tá falando, mas eu não posso. Eu sou torcedor, sou rubro-negro, nasci rubro-negro, honra e orgulho de ser rubro-negro. Mas eu sei que torcedor, a maioria do torcedor, o que acontece? É passional, age no impulso, fala no impulso. Isso é normal, isso é normal. Ontem mesmo fiz uma live, daí, cara, logo após terminar o jogo, frustração ali do negócio, do que tá acontecendo no Flamengo, sabe? Frustração, de verdade. Né? Os antes aí, os gostam, adoram o que está acontecendo, né? Mas o que eu vejo com isso? Eu acho que desistir agora é a pior situação. Assim, vou dispensar, vou melhorar a luminosidade aqui do estúdio aqui. Desistir agora, meter o pé meteu o pé na barraca e vai embora Vitor Pereira, vai embora tudo. Vamos começar tudo do zero com nova comissão técnica. Cara, não, de verdade, gente, eu não posso analisar futebol dessa forma. Eu penso futebol de uma outra maneira. Não posso. Eu sei que a maioria de vocês pensam assim, mandar embora porque não dá, mas não dá. Tá começando o trabalho. É um monte de eliminação, sim, mas é, um monte de eliminação porque essa equipe conseguiu ganhar títulos. Aí vocês podem falar, mas por que não manteve a comissão técnica do ano passado? Será que a comissão técnica do ano passado iria conseguir ganhar todos esses títulos que foram perdidos? Porque eu me recordo muito bem, o time no final da temporada já não estava conseguindo desempenhar o mesmo futebol do início com o Dorival. Nossa, adoro muito o Dorival, acho muito bom o trabalho dele, mas chegou no final, não sei se ele ia apresentar algo diferente agora nesse ano, né? Eu não sei. Eu tô falando relativo que estava terminando o ano passado, terminou muito, ganhou do Corinthians da Copa do Brasil nos pênaltis. Um jogo que todo mundo achava que ia ganhar fácil. O Flamengo iria passear no Maracanã e não conseguiu passear. Ganhou nos pênaltis, quase que perdeu, quase. Com o Atlético Paranaense, Filipão armou a equipe do Atlético e estava dificultando demais a vida do Flamengo. O Flamengo melhorou quando foi expulso o zagueiro. Aí a equipe melhorou e conseguiu ser campeão. Mas será que se não fosse expulso o zagueiro teria ganhado? Né? Porque o Flamengo fez o gol bem no momento que foi expulso. Logo em seguida ali, pouco tempo do time não estava muito ajustado do Atlético para se organizar na parte defensiva ali, que foi expulso o zagueiro. O Flamengo foi, pum, conseguiu fazer um gol. Né? Então será que o Dorival conseguiria manter, conseguiria ganhar todos esses títulos que foi perdido? Né? Como eu falei em outras vezes, ninguém gosta de perder. Eu também não gosto de perder, não. Nossa, mas fica frustrado. Frustrado. Nossa, eu fui conseguir dormir, era quase 2 da manhã. Não conseguia dormir. E a hora que a gente precisava levantar cedo hoje, 6 horas, tinha que estar em pé. E fui dormir, acho que era mais de 2 da manhã, não conseguia dormir. De frustração, de nervoso, sabe? Então eu falo pra vocês, eu falo com o coração, eu falo porque eu quero bem do Flamengo. Eu acho que o momento não é mesmo de mandar embora a comissão técnica. É manter o trabalho. Eu gostei, vou falar pra você, gostei da escalação. Foi um duelo muito interessante o duelo. Faltou um pouquinho, sim, a mais ali de força ofensiva, mas
como eu falei, tenho falado aí várias vezes, a hora que voltar Bruno Henrique é muito melhor que Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Matheus França, Matheus Cunha não, Matheus Cunha é um goleiro, desculpa aí. Bruno Henrique é muito melhor e vai dar mais força ofensiva. O Flamengo precisa mudar a forma de jogar, não pode ficar no mesmo. Então eu gostei da escalação. O que faltou no segundo tempo foi intensidade. A parte física do Flamengo tá devendo demais. Então isso não é parte do treinador, é parte da comissão técnica, dos jogadores. Os jogadores têm que se empenhar mais, a comissão preparação física tem que se empenhar mais, porque esse time chegar bem preparado. Por que esses jogadores estão tão mal fisicamente assim? Por quê? Tipo assim, ficaram um mês e pouco aí de férias, tá detonado fisicamente? Como assim não consegue se recuperar? Não é normal. Então, o que está acontecendo? É só o treinador que está com problema? É os jogadores que precisam melhorar também? Então, o que adianta a gente meter o pé no balde e mandar o técnico embora? Eu acho que chegou o momento de baixar um pouco a poeira, agir um pouco mais com a cabeça, ser racional e aguentar. Aguentar. Tá difícil demais. Tá difícil demais. Perder. Quem é que gosta de estar perdendo? Ninguém gosta de estar perdendo, tá difícil demais, tá ruim. Eu acho engraçado, tem amigo meu nossa, rapaz, acorda primeiro, não dá nem bom dia, já manda lá, é incrível, né? Mas, tipo assim, tem que aguentar no momento, né? O que acontece? O Flamengo é uma máquina que todos veem, quem não quer viver, a pessoa não torce, mas tá acompanhando. Quer saber como é que tá o treinador, como é que tá o trabalho, acompanha, todo mundo acompanha. Então, podem falar que não, mas acompanha. Então é normal, tranquilo, pode mandar mensagem mesmo, pode continuar mandando mensagem, não ligo não, pode mandar. Isso aqui é futebol, né? Temos que conversar sobre o futebol com mais alto nível, beleza? Então é isso, eu não acho, de verdade, gente, eu não acho que tem que ser mandado embora. Sou bem contra aí. Tá? Contra a maré que muitos tá aí na onda. Eu sou torcedor, mas não analiso futebol como torcedor. Eu vejo muito mais que isso. Analiso ele taticamente. Eu penso na temporada toda, que esse time pode encaixar. Ontem, conversando com alguns rubro-negros, falando, porque ele mexeu errado e matou o time. Gente, ele mexeu, o que ele mexeu? Tirou o Arrascaeta, que não estava conseguindo mais jogar. O Arrascaeta cansou. Ele colocou o Vidal. Ele colocou o Mateusão. Tirou o Gabigol. Cara, o Gabigol não jogou no segundo tempo, não. Se vocês acompanharem, vejam os melhores momentos. Assista o jogo até a hora que o Gabigol saiu. No segundo tempo, o Gabigol não jogou, não. Então o Gabigol não estava conseguindo dar mais intensidade na marcação ali, na pressionar o zagueiro, o goleiro lá na frente. Por que ele colocou o Mateusão? Ele colocou o Mateusão porque é jovem, tem força. Não é por questão de qualidade, não, é para dar intensidade lá na frente. Ele estava pensando em manter a mesma estrutura de time lá na frente. E colocou o Ayrton Lucas. Né? Aí, tipo assim, eu sei aí os comentaristas, pense numa transmissão ruim essa da Band, viu? Olha, ruim. Eu sou um cara que gostei muito do Atirso como jogador, mas ele comentando o jogo, meu senhor, viu? É ruim, hein? Ruim. E aí a galera toda vai no que ele falou, não tinha nada que ele falou foi verdade. Falou que o Vitor Pereira não matou o Flamengo, não. Ele colocou, fez as trocas para o Flamengo começar a pressionar o Fluminense lá na frente. E foi isso que aconteceu. Aí ele falou assim: colocou para arrumar o erro. Que erro? Colocou o Everton Ribeiro para tentar ter um pouco de posse de bola, para tentar alguma coisa lá. Não é para tentar arrumar nada, não. Tipo assim, não sabe nada de jogo, não. E outro, o Everton Ribeiro entrou novamente mal. Eu não sei quem é que fala que o Everton Ribeiro tem que ser titular dessa equipe. O Everton Ribeiro está desde o começo da temporada mal, ruim. Desde o começo. Ele fez aquele pênalti lá contra o Palmeiras, porque mal, completamente fora de ritmo, fora de sintonia de jogo. Então, muito mal o Everton Ribeiro. Então, de verdade, gente, eu não consigo entender a forma de futebol que a maioria tá enxergando
e comentando e falando aí, tá? Então é isso aí. Eu novamente separei aí, eu gosto de ouvir muito o Mauro César Pereira. Pense no jornalista que consegue enxergar um todo. Eu nem vi essa reportagem, eu vi um pedacinho só, separei ela, não vi toda ela, não sei o que ele tá falando no todo, vi uns 5 minutinhos de início aí. Então, tô colocando aí sem meias cegas aí, que não acompanhei a reportagem dele. Mas como eu sei que o Mauro César está falando, sobre o futebol, eu concordo muito com quem ele fala. Né? Então, separei essa reportagem aí, da Jovem Pan Esportes. Então, vamos ver aí, Mauro César Pereira, juntamente com o Pilhado aí. O Pilhado também é flamenguista, mas é bem torcedor. A cabeça dele é como a maioria dos torcedores aí. Né? Então vamos ver um pouquinho da reportagem aí. Acompanhe o vídeo aí. Agora, o torcedor, Mauro, eu concordei com você, o Vitor Pereira não tem que cair. Agora, eu já passo a me render. Sei que você não. Porque a culpa é dele? Não. A culpa maior é da diretoria, a culpa maior é dos jogadores. Mas não parece, Mauro, que o time não tá jogando pro cara? Porque o segundo tempo que a gente vê do Flamengo sempre é assustador. Ontem, o Flamengo lento no segundo tempo, o Flamengo parecendo entregue no segundo tempo e o Fluminense correndo o tempo inteiro buscando gol. Não é de se revoltar, o torcedor tem razão. O torcedor ontem xingou o Landim, xingou o Marcos Braz, vaiou o Vitor Pereira, chamou de burro na hora das substituições, porque realmente é um começo de temporada muito ruim, né, Mauro? Bem, vamos lá. Assim, eu sempre digo pra você o seguinte, uma coisa é a posição do torcedor. Eu não posso aqui ter posição do torcedor. Você tem posição de torcedor que está fazendo o seu show aí. O entretenimento, um showman. Eu não tenho essa proposta. A minha proposta é falar de futebol, tentando analisar futebol, errando, acertando, fazendo o meu trabalho da maneira mais honesta possível. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que, para mim, o torcedor, não importa se ele vai ao estádio ou não, ele nunca pode balizar nenhuma decisão. Porque o torcedor, ele toma todas as decisões em cima do resultado, em cima da emoção, e é natural que assim seja. O futebol tem que ser gerido de forma profissional. Se você se deixar levar pela ala da mídia, que vai colocar terror o tempo todo, até por clubismo, por bairrismo, ou pelo torcedor maluco que quer trocar de técnico toda hora, você está ferrado, você vai pro buraco. Eu achei que ontem foi um jogo ruim como espetáculo, foi muito brigado, muitas faltas, uma arbitragem muito ruim, muito falha, que não conseguia se impor. Mas o jogo teve algumas coisas que eu achei interessantes, especialmente algo que é raro no Brasil, que foi o duelo dos técnicos. Eu gostei muito da escalação do Flamengo. Primeiro, vazou de novo, né, a escalação, que é bom sempre frisar. Tem gente que reclama do repórter que dá a escalação. O repórter não tem culpa nenhuma, ele tem mérito. A função dele é apurar a informação. O problema é do Flamengo que não consegue se organizar e vaza a escalação sempre. Ontem, os colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, um depois o outro, Vene Casagrande, o Fred Gomes, do GE, então, já estavam dando a escalação horas antes. Então o Fernando Diniz, ele não foi surpreendido. Uma coisa é você receber a escalação uma hora antes e falar, cara, que time é esse aqui? Como é que ele vai arrumar? E a outra é horas e horas antes. O cara teve tempo de se debruçar em cima daquilo, discutir com seus pares. Ainda assim, o primeiro tempo do jogo foi um primeiro tempo que o Fluminense ficou muito desconfortável. Até conversava com um colega jornalista, que teve uma conversa informal com o Vitor Pereira lá no começo do ano. E nesse papo ele me contava ontem que o Vitor Pereira elogiou muito o Fernando Diniz pelos confrontos que teve com ele no ano passado, Fluminense e Corinthians, até em semifinal de Copa do Brasil, quando o Fluminense jogou melhor que o Corinthians. E não merecia ser eliminado, na minha opinião, mas 2 erros de saída de bola, tomou 2 gols no Rio, acabou perdendo o jogo aqui em São Paulo, mas jogou bem o Fluminense. E ele elogiava o Diniz e falava, isso em janeiro, para jogar contra os times dele, você tem que sufocar lá em cima, não pode deixar ele construir jogada lá de trás. Traduzindo. E o Flamengo fez isso muito bem ontem, até as entradas, o Matheus França, porque ele não Gonçalves. Jogador de mais força, jogador capaz de marcar mais, dificultar a saída de bola do adversário. O Matheus Gonçalves é velocidade, é levinho, o outro não, o outro é um cara hábil, tem bom controle de bola e muito forte. Tanto que ele tentou várias vezes a roubada de bola, como a do gol anulado, que para mim foi bem anulado, acho que, eu não sei nem o que a arbitragem marcou, mas eu vi um pisão dele no pé do André. No replay foi o que eu identifiquei. Acho que o gol foi bem anulado. Mas ele tentou ali várias vezes. E ele, o Gabigol e o Arrascaeta marcaram a saída de bola o primeiro tempo inteiro. O Flamengo meio que esganou o Fluminense ali. O Fluminense não conseguia jogar. A única chance do Fluminense foi um chute tucano de fora da área. No único momento que ele teve uma liberdade, deu um chute de primeira, o Matheus Cunha defendeu. O Fluminense não conseguia criar. Então o primeiro tempo foi bom do Flamengo, com uma deficiência que foi a pouca produção ofensiva. Criou muito pouco. O gol foi um gol de jogada individual do Everton Cebolinha, mas o Flamengo criou muito pouco. Teve o chute do Arrascaeta, a defesa do goleiro, mas foi pouco. Mas o time do Flamengo se preparou bem para o adversário e conseguiu anular os pontos fortes. Mas o Diniz é um bom técnico, está do outro lado. E conhece seu time, está lá há muito tempo. Né? Já a segunda passagem.
No ano passado, mesmo quando teve alguns momentos de instabilidade durante o Brasileiro, alguns resultados ruins, foi mantido. Quando perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, perdeu a chance de fazer a final com o Flamengo, foi mantido. E ele sabe o material que ele tem em mãos. Aí ele faz mexidas inteligentes. No segundo tempo, o gol número 1 do Fluminense, de empate, tem muito das trocas. O Fluminense concentrou do lado esquerdo ali, além do Alexandre, lateral esquerdo, que é um garoto da base, estava ali o Pirani, estava ali o Lima, estava ali o Arias, todos participam da jogada. Então, no momento que a bola passa pelo Matheus França, tem um efeito dominó. Sai o Pablo para dar o combate, é batido, sai o Rodrigo Caio para cobri-lo. Não consegue impedir a sequência da jogada. Quando o Léo Pereira vai no Arias, já está tocando para o Cano entra livre ali, não perde o segundo, nunca empata o jogo. Então, tem ali um trabalho do técnico. Teve um duelo interessante. Mais adiante, quando sai o Gabigol e só a Arrascaeta, os dois não conseguiam mais fazer o trabalho, estavam mortos. E esses caras estão jogando todo o jogo. Se você analisar o retrospecto recente, o Fluminense jogou contra o Bangu, não lembro qual foi o adversário anterior, foi um outro time pequeno, Portuguesa talvez, e descansando a semana inteira. O Flamengo fez de lá para cá, sábado de Carnaval Resende, domingo viagem para Quito, revezando o time, mas a sequência. Tem o jogador participando de tudo, ficando no banco e tal. Domingo, Quito. Terça, viagem para aqui, terça jogo contra o Del Valle, sábado Botafogo em Brasília, terça jogo no Maracanã com o Del Valle, domingo jogo com o Vasco e quarto jogo com o Fluminense. Então é óbvio, o Flamengo não tinha ontem Davi Luiz machucado e sem condições ideais, Varela e Pedro estavam no banco só para uma emergência, não tinham condições de entrar, a não ser que, sei lá, machucasse todo mundo, entra aí e faz número, por isso que eles estavam no banco. Não tem o Felipe Luiz, o Flamengo não tem os dois volantes, o Pulga e o Thiago Maia, o Flamengo não tem o Pedro, já citei, vários desfalques. Então, acho que ele montou o time bem, com o material que ele tinha em mãos. O Everton Ribeiro também não jogou, não sei se tinha físico também, mas também no final... O Everton Ribeiro é um jogador que está jogando todos os jogos também. Quando ele faz as mudanças, entrou o Mateusão, qual a opção que ele tem ali? Você acha que o Pedro ia entrar voltando de lesão para fazer a marcação de saída de bola. E o Mateusão, quando entra, ele coloca o Ayrton Lucas na ala, adianta o Cebolinha para fazer o papel ali de homem mais avançado próximo do centroavante, e os dois começam a empurrar o Fluminense. É o momento do jogo em que até o Flamengo tira o Fluminense do seu campo e até tem uma sequência de bolas paradas, que o Cebolinha bastou dizer, escanteio, falta, só que não deu em nada. No final do jogo, aí o Diniz faz uma cartada de desespero. Ele coloca o Giovani, coloca o Alan, ele vai para cima com tudo, enche a área do Flamengo. E o gol é totalmente aleatório, como poderia ser do outro lado. O Fluminense não construiu jogadas, não teve volume. Venceu o jogo, merece, tentou, se arriscou, venceu o jogo. Não estou questionando isso. Mas não foi um jogo de supremacia de um sobre o outro, com muitas chances perdidas. Por exemplo, o jogo do Hugo ano passado. Lembra do jogo do Hugo, né? A última vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi 2-1. Paulo Souza era o técnico. O Fluminense massacrou o Flamengo. E o Hugo fez 500 defesas. Acho que ele nunca mais vai fazer aquilo, né? Foi um jogo absurdo do Hugo. Aquele jogo foi total supremacia do Fluminense e o Flamengo ganhou. Ontem eu acho que foi um jogo mais igual, eu achei interessante o duelo dos técnicos, acho também que o Vitor Pereira é um tremendo azarado, né? Porque assim, a bola do gol do Fluminense é um chute errado do Cano, o Pirani é um erro de marcação, porque o Pirani está solto, é um chute mascado e a bola vai no canto e vai no gol, quer dizer, com ele acontece tudo ao contrário. O cara é azarado também. Não consegue ganhar clássico, né? É impressionante isso. O gol de domingo, um chute do Puma Rodrigues, que a bola vem, ele chuta do jeito que vai, a bola entra. Acho que ali tem um pouco de colaboração do Santos e do Cebolinha, mas a bola vai no gol. Ontem, de novo, o chute errado do Cano, a bola vira um passe e sai o gol. Quer dizer, um pouco de azar também. Mas achei que o jogo teve um bom duelo dos técnicos. Assim, honestamente, eu não vou pautar minha opinião pelo resultado e tudo. E eu acho que é hora de testar essa. É Taça Guanabara mesmo. Vai testar quando? No Brasileiro, da Libertadores? Na Copa do Brasil, para arriscar perder para um pequeno ser eliminado? Como o Botafogo quase foi eliminado pelo Sergipe. E, aliás, o Botafogo ontem perdeu e não vai disputar. Já está eliminado do Campeonato do Botafogo. A SAF do Botafogo já Passa volta redonda. Né? Passou a volta redonda. Agora, o pior do Flamengo foi que, com a derrota, o Vasco vencendo hoje por mais de um gol, o Vasco vai ser o segundo e vai jogar em vantagem contra o Flamengo na semifinal. Então, até a vantagem no confronto da semifinal, o Flamengo deverá perder. E esse jogo deve ser segunda-feira, Flamengo e Vasco, hein? A tendência é ser segunda-feira. Eu falei com uma pessoa agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, que atua lá naqueles bastidores da federação, e a tendência é domingo o Fluminense jogar contra o Volta Redonda, a se confirmar, né, essa composição. Se o Vasco perder hoje, ele é quarto, né? Não deve perder. Vai jogar com o Bangu. O Bangu é um time muito faceiro, o Vasco deve enfiar um canudo no Bangu. Então deve ser Volta Redonda e Fluminense domingo, Bando do Voltaço. O jogo deve ser no Maracanã. E na segunda-feira, Flamengo e Vasco. O Mano do Flamengo com o Vasco tendo a vantagem no confronto. Se o Vasco ganhar por 2 gols, ele tem a vantagem. Ele passa o Flamengo. Se ganhar por 1, ficam empatados em tudo. Aí tem que ver os critérios lá quais são. Não sei aqui de cabeça quais são. Mas acho que o Vasco deve vencer por mais de um gol. O Bangu joga muito solto, muito alegre, colorido ali. A tendência, que nem a sua peruca, a tendência é o Vasco vencer bem. E aí os dois vão se enfrentar novamente
E a tendência hoje é que esse jogo seja segunda-feira. Isso deve ser confirmado, acho que só amanhã, depois do jogo dessa noite. Mas deve ser... Segunda tem o São Paulo, né? Contra o Água Santa. 8 horas aqui em São Paulo, no Allianz Parque. E deve ter esse Flamengo e Vasco, no caso, na segunda-feira, a se confirmar amanhã. Aí o horário deve ser, creio que deve ser 9h10, que deve ser jogo da televisão, às 21h10, que é o mando do Flamengo, aí o jogo passa na televisão. Quando é mando do Vasco, aí já é no YouTube. Ó, o Mauro fez uma análise bem aprofundada, até que eu assumo aqui, eu nem tenho capacidade pra fazer. Então, ô Mauro, eu só questiono 2 coisas, que eu discordo de você. Eu acho que o Gabigol não deveria ter saído, o Arrascaeta eu acho que deveria. Eu acho que o Mateusão não soma muito. O Mateusão cansa de entrar nesse time do Flamengo e eu não vejo ele fazer muita diferença como o Matheus Gonçalves já fez. Ele não faz diferença tecnicamente nenhuma. Ele fez uma jogada ali que ele foi no fundo. Porque o Gabigol, querendo ou não, ele pode achar o lance ali e fazer o gol. E ele corre. O Arrascaeta não. Sim, eu acho e a outra, Mauro, só pra te passar... O Gabriel não estava aguentando mais, né? Você vê que ele sai... O Gabigol, quando ele quer ficar no jogo, ele não esconde, né? Ele torce o nariz. O Nilson falou disso aqui outro dia. Ele saiu ontem pedindo a torcida para apoiar, cumprimentou o técnico. Eu acho que ele mesmo percebeu. Eu não estou aguentando mais. E eu não concordo que os jogadores não estão cumprindo a palavra. Que a torcida chama ele de burro e o Gabigol fica tentando... Não, ajuda. A torcida acha o quê? Que o jogador se cansa até em videogame, cara. Até em videogame o jogador cansa. Então tem uma hora que não dá. E para jogar assim, pressionando no campo do adversário, você tem que estar muito inteiro. Ontem, na live que eu fiz no meu canal, uma pessoa lá, um internauta, um torcedor, lembrou uma coisa que tem muito a ver, não o jogo, mas a situação. Se você lembrar, River Plate Flamengo 2019, por que o River no segundo tempo cai de rendimento? Porque no primeiro tempo eles ganham o Flamengo. Ele mata o Flamengo na marcação. E isso custa caro. Aí no segundo tempo é o momento que o Flamengo tem mais domínio do jogo. Se você vê o jogo, você percebe claramente. Ontem isso aconteceu. Agora, o que ele tira é o Mateusão. Você vai, põe o Pedro. A intenção ali não era apenas ter um homem de área. A intenção ali era... marcar pressão. Subir, marcar pressão para o Fluminense não poder ficar confortável. O Fluminense sai jogando de trás. Você vê o caso, por exemplo, do André. Ninguém mais questiona isso, né? Aí não é mais professor Pardal. O Diniz põe o André de zagueiro. No final do jogo, ele voltou o André para o meio-campo, ficou só com o Nino e mandou o time para o ataque. Como deu certo, não é professor Pardal. Se o Flamengo faz um gol de contra-ataque, o Diniz, é que alguém ia falar. Quer dizer, isso eu acho legal. Os técnicos têm que arriscar, eles têm que ser arrojados, eles têm que fazer alguma coisa diferente. O Diniz tem essa virtude, ele se arrisca e faz o que é possível. E ontem funcionou as suas mexidas, porque o gol, embora tenha sido um lance meio fortuito, ele também é reflexo da concentração dos jogadores na área do Flamengo, que foi a opção dele, mas não de uma forma aleatória. Ele meio que ocupou ali o espaço, tanto que um sobrou sozinho e fez o gol, que foi o Pirani, que é o jogador que ele pediu, emprestado pelo Santos. Mas eu entendo que, assim, eu entendo o que você quer dizer. O Gabigol, de repente... Não, o que me incomoda é por ser o Mateusão. Porque o Mateusão nunca somou nada. Não tem outro. Então ali, por isso que eu deixaria o Gabigol. Deixa o Gabigol, porque ele pode achar uma bola. O Mateusão não somou nada. O Mateusão é um jogador que ou ele fica na base, que ele ainda tem idade, né? Ou empresta ele para um outro time. E o Flamengo tinha que ter um outro centroavante mais preparado, mais experiente, para compor ali o elenco. Porque o Flamengo tem um centroavante, que é o Pedro. O Gabigol, para mim, não é um centroavante, embora eu tenha jogado na função ontem. O Gabigol é um atacante. Ele não é um 9, nem na camisa ele é 9 mais. E o Bruno Henrique tem mais até característica de fazer essa função, tá machucado, só deve voltar a jogar em abril. E a outra que eu digo, se o Mauro quiser responder também todo o resto da mesa, é o segundo tempo, Mauro. Porque eu acho que o Flamengo foi bem no primeiro. Agora, sempre o Flamengo cai no segundo. É por isso que eu digo, o torcedor tá fazendo papel de palhaço. Por que o Flamengo corre menos que os outros times? Né? É apático? É falta de preparação física? É um absurdo de qualquer jeito. Porque o Fluminense corre o jogo inteiro. O Vasco corre o jogo inteiro. O Independente Del Valle. E o Flamengo não. O erro é da onde? É do jogador que tá relaxado ou é da preparação física? Porque isso é gritante. Eu acho que ontem também tem o preço da estratégia adotada. Uma estratégia, tudo tem o seu preço na vida. Você tem um sistema de jogo que você consegue neutralizar o adversário, mas ao mesmo tempo você tem um desgaste físico muito grande. Ontem o Matheus França, que tem 18 anos, ele estava pregado como saiu do campo, porque o cara correu, marcou, roubou bola o jogo inteiro. Acompanha no lateral, ele de um lado jogando mais pela direita, o Arrascaeta pela esquerda, até jogou mais aberto. A função deles ali era tentar neutralizar a subida dos laterais, não dar espaço. O Fluminense ontem não conseguia sair jogando várias vezes. Agora isso tem um preço. Por isso você tem que ter mexidas, né? Agora podemos questionar as mexidas, porque tirou um, porque botou o outro. Aí é uma questão muito... é muito aleatória, é achismo, né? Se o fulano entrasse, ia ser melhor, não sei, seria melhor, né? Mas eu gostei da proposta no primeiro tempo, achei que foi interessante. Acho que foi o time mais autoral que o Vitor Pereira escalou até agora. Mais assim, da maneira que ele gostaria, me parece. E eu achei que funcionou bem no primeiro tempo. Agora, para isso se aprimorar, os caras têm que estar mais inteiros, os jogadores têm que assimilar qual é o sistema de jogo. E o bom também é não ter só uma maneira de jogar. Jogar com 3 zagueiros. Um time de futebol tem que jogar com 3 zagueiros, com linha de 4, com linha de 5, o diabo que for.
Um time bem treinado. Mas um time bem treinado leva tempo. E a diferença é muito grande. O Fernando Diniz tem o controle do seu elenco, conhece os jogadores. Até jogadores como o Pirão, que fez o gol da vitória, ele conhece do Santos. Sabe o que vai entregar. Sabe o que vai fazer em campo. Por isso pediu. Você acha que o Vitor Pereira ainda pode mostrar um grande trabalho no Flamengo? Eu acho que ele pode fazer sim, um bom trabalho no Flamengo. A questão é que, assim, as pessoas no Brasil, a gente supervaloriza as competições de menor importância, esquece que o filé mignon ainda vem aí. A gente está na carne de terceira agora. Taça Guanabara, Campeonato Carioca, isso aí só vale porque é a única competição que está acontecendo pela rivalidade histórica, porque os times estão ali se enfrentando, só tem isso. Mas o que importa mesmo vem lá na frente. É o que eu falo sempre aqui. Se quiserem trocar, pergunta ao torcedor do Fluminense se ele quer trocar o título carioca em cima do Flamengo no ano passado pelo título da Copa do Brasil, que o Fluminense não conseguiu porque perdeu para o Corinthians na semifinal. Quer trocar? Não vou nem falar de Libertadores, porque o Fluminense nem na Libertadores chegou, foi eliminado na fase preliminar contra lá o Olímpia do Paraguai. Não era o Diniz, ainda era o Abel Braga, o treinador. Quer trocar? Eu vejo dessa forma. São Paulo, no ano anterior, São Paulo foi lá e ganhou o Campeonato Paulista. E depois, aconteceu o que mais? Né? O Palmeiras foi campeão da Libertadores. Quer trocar? Né? Eu vejo por aí. O filé mignon ainda vem. Agora, as pessoas não têm paciência, tudo tem que ser para ontem, mas é a postura de cada um. A minha postura é outra. E uma coisa também que eu tenho visto bastante é a confusão que o torcedor faz, né? Por exemplo, sobre o Dorival Júnior, né? Eu falei isso no ano passado, continuo achando. Eu acho que o Dorival mereceria ter a oportunidade de continuar pelos títulos que ganhou, mas o trabalho no final do ano estava muito ruim. Então, a cartada arriscada que foi jogada, aí que está a responsabilidade dos cartolas. Quando ele resolve mudar e trazer um outro técnico, vai mudar o perfil do time. E o cara tem que ter a noção de que isso tem um custo e um risco. O risco é esse que está acontecendo. Uma demora, um tempo necessário, e aí você tem que bancar. Se você escolhe, porque é muito fácil transferir responsabilidade. E outra coisa que eu achei ontem também bizarra foi o Gabigol tomar um cartão com segundos, sabendo que ele ia ter que fazer um trabalho de forte marcação, ou seja, você está arriscado a fazer uma falta, né? Você fica apertando o adversário, de repente você chega atrasado numa bola, faz uma falta, toma um cartão. Ele tomou um cartão com segundos. Não dá. Ele tem tido um comportamento bem melhor ontem e foi juvenil. E o Gerson, né? O Gerson, naquele lance do final com o Giovani, ele fez tudo que o Fluminense queria. O Felipe Melo, ele jogou sem pegar na bola e foi expulso. Como ele jogou? Ele turbinou a confusão. Aquilo levou 6 minutos aproximadamente, não teve acréscimos, e esfriou o jogo. O Fluminense na manha levou ali. O Felipe Melo foi malandro, levou na manha. E o Gerson foi juvenil, porque entrou numa pilha que não pode entrar. Porque ali tinha que ter a cabeça fria, ó, faltava um bom tempo de jogo, até aí uns 6, 7 minutos de acréscimo. E ele deu chutou ali mais ou menos, ali o menino lá, o Giovani, aí o Felipe Melo já veio todo mundo, apareceu o jogador do Fluminense, o árbitro, coitado, completamente perdido, Graziani, e ficou aquele furdunço danado, nada se resolveu. E aquilo foi muito bom pro Fluminense. O Fluminense conseguiu cozinhar o jogo. Teve só uma falta que o Cebolinha bateu, né? E que o Fábio fez uma boa defesa. E mais nada aconteceu. Mas o jogo praticamente terminou ali. Então acho que também tem essa questão dos jogadores que, pelo amor de Deus, né? Os caras já têm uma certa experiência, né? Para ter esse tipo de comportamento. Tanto o Gabriel quanto o Gerson no final do jogo.